Fala galera, é uma satisfação estar aqui com vocês e juntos nós vamos estudar a biologia, iniciando com a introdução à citologia. Mas antes da gente iniciar a nossa introdução à citologia, vamos fazer um breve comentário a respeito do que é a biologia. Se liga na tela. Então, bio quer dizer vida, logia quer dizer estudo. Logo, a biologia é uma ciência que vai estudar a vida. E a biologia tem as suas principais áreas. Entre elas, a citologia, que é o ramo da biologia que estuda a célula, tema da nossa aula de hoje. Histologia, ramo da biologia que estuda os tecidos. Botânica, ramo da biologia dedicado ao estudo das plantas. Ecologia, ramo da biologia dedicado ao estudo das interações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Embriologia, é o ramo da biologia dedicado ao estudo da formação do animal a partir de uma única célula indiferenciada. Evolução, ramo da biologia dedicado ao estudo da descendência das espécies e evolução destas. Evolução, ramo da biologia dedicado ao estudo da descendência das espécies e evolução destas. Fisiologia, ramo da biologia dedicado ao estudo do funcionamento do organismo. A microbiologia, que é uma área da biologia dedicada ao estudo dos micro-organismos, micróbios. E a zoologia, que é uma parte da biologia dedicada ao estudo dos animais. Então, como você pode perceber, em 1665 não se tinha muito o que fazer, então as pessoas da época tinham que estudar, eram cientistas, e Robert Hooke era um deles. Ele estudando um pedaço de cortiça de vegetal, cortiça de vegetal é a casquinha da árvore, é a camada de tecido que envolve o tronco da árvore. Então ele estudando um pedaço de cortiça, ele identificou que a cortiça de vegetal era formada por subunidades e denominou cada subunidade de célula. E a partir desse momento se iniciou o estudo da célula, se iniciou o ramo da biologia, se iniciou a citologia. Quando se está fazendo o estudo da citologia, a gente aborda a teoria celular, também conhecida como doutrina celular, formulada por volta de meados do século XIX por dois cientistas alemães. Um que era botânico, estudava os vegetais, o Matthias Schleiden, e outro que era zoólogo, estudava os animais, Theodor Schwann. Matthias Schleiden dizia que todos os vegetais são compostos por células. Já Theodor Schwann dizia que todos os animais eram compostos por células. Juntando as duas teorias, formulou-se o primeiro postulado, que defende que todos os seres vivos são constituídos por células. Em seguida, surgiu um segundo postulado, que a célula é uma espécie de fábrica química, onde se realizam todos os processos necessários à vida do organismo. E destacamos também um terceiro postulado, onde afirma de outra célula já pré-existente. Como vocês puderam ver, a teoria celular é formada por três postulados. Um afirma que todos os organismos são formados por células. Outro afirma que a célula é uma espécie de fábrica química, onde acontece um conjunto de reações químicas. E outro afirma que a célula vai ser derivada de outra célula já existente. Ao longo do nosso estudo da citologia, nós vamos detalhar bem esses três postulados. Mas preste atenção numa coisa, fera. Existe um ser vivo, que ele é ser vivo, mas ele não é considerado célula, que são os vírus. Então se liga na tela. A descoberta dos vírus revelou uma exceção à teoria celular. Embora possam reproduzir-se, ainda que apenas de células vivas, eles não possuem estrutura celular e são formados basicamente por um capsídeo, cápsula proteica e um cerne que contém o material genético. Observem que os vírus se fazem uma exceção à teoria celular. Apesar deles terem um material genético e também terem a capacidade de se reproduzir, eles necessitam de uma célula para poder realizar a sua atividade. Então, nesse caso, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, porque necessitam de uma célula para poder sobreviver. Vamos ver agora algumas pessoas importantes que tiveram participação relevante no estudo da citologia. Se liga na tela. Galera, vocês veem na tela agora alguns pesquisadores importantes que fizeram descobertas relevantes para o estudo da citologia. Eu destaco aí para vocês o Robert Hooke, que descobriu a célula, Robert Brown, que fez a descoberta do núcleo celular, Sheldon Schwann, que contribuíram para a formação do primeiro postulado da teoria celular, Rudolf Virchow,
que ficou consagrado pela frase omni cella et cella, que quer dizer que toda célula se origina de outra já pré-existente. Então, dá um pause na tela aí e estuda minuciosamente cada um desses pesquisadores. Você pode encontrar em alguma prova de vestibular. Após estudarmos o histórico da citologia, vamos ver agora como nós podemos classificar as células, quanto ao seu tamanho e quanto aos tipos de células existentes. Se liga na tela. Classificação celular quanto ao tamanho. Existem as células macroscópicas, observadas ao olho nu. Destaco para vocês a gema do ovo, o óvulo humano, o alvéolo da laranja. Existem outros também, tá? Na imagem vocês podem observar o óvulo humano sendo liberado. Células microscópicas são aquelas que só podem ser observadas com auxílio de um microscópio. Por exemplo, hemácias, osteócitos, leucócitos, células epiteliais. E na imagem vocês podem observar aí as hemácias, tá? No seu formato bicôncavo, bem bonitinhas. Galera, uma curiosidade para vocês. A maior célula conhecida é a gema do ovo de avestruz, como vocês podem ver na imagem. Dá para fazer um belo de omelete. E a menor célula conhecida é o micoplasma, que é uma bactéria conhecida como Pleuropneumoniae, Lique organism. Classificação da célula quanto ao tipo de células. Temos as células procarióticas e as células eucarióticas. A célula procariótica, ela se diferencia da célula eucariótica por ela não possuir um envoltório nuclear, que é aquele que nós chamamos de carioteca. Temos na tela aí um exemplo de célula procariótica, que é uma célula bacteriana. O outro exemplo de célula procariótica bem conhecida é a cianobactéria. Como vocês podem observar na tela, ela não possui núcleo individualizado e o material genético fica disperso no citoplasma. Já as células eucarióticas, elas possuem núcleo individualizado. Como vocês podem observar na tela, é uma célula animal que possui diversas estruturas citoplasmáticas que não se apresentam nas células procarióticas. Já a célula eucariótica, ela se caracteriza por possuir um envoltório nuclear e manter o material genético contido dentro do núcleo. Se caracteriza também por possuir diversas estruturas citoplasmáticas, como, por exemplo, mitocôndrias, complexo golgiense, centríolos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, estruturas citoplasmáticas que nós não encontramos nas células procarióticas. Na imagem, nós observamos uma célula vegetal que também se caracteriza por ser uma célula eucariótica, apresentar núcleo individualizado e também apresentar as estruturas citoplasmáticas. Essa foi a nossa primeira aula de biologia com a introdução à citologia. Se liga nas próximas aulas, onde nós vamos detalhar cada aspecto contido dentro da citologia. Te vejo lá, hein? Beijo para as meninas, abraço para os meninos e até lá.